Olá, alunos! Na nossa última aula, nós falamos então sobre as preposições, que são palavras que unem outras palavras dentro do texto, dando sentido ao texto, à frase, né? E que também traz o quê? Um sentido específico de acordo com o contexto. No último exercício lá da página 92, vocês têm este texto, né, sobre o Gandhi, que vocês devem completar com essas preposições de acordo com o sentido indicado entre parênteses. Por exemplo, ali, ó. Então, tem o nome dele ali, né? O Gandhi nasceu. Quem nasce, nasce em algum lugar, né, que é Porbandar. Então, eu sei que aqui vai indicar lugar, então eu devo colocar o em tal lugar. Então, eu quero que vocês tentem completar, de acordo com o sentido indicado e com essas preposições, né, o texto que nós iremos conversar um pouquinho sobre ele na próxima aula online. Também é importante verificar esta nota que tem no final da página, porque fala do uso dessas locuções prepositivas, né? São expressões que funcionam ali como preposição, né? Temos essas duas locuções que são bem parecidas, mas que têm sentidos opostos, né? Então, eu tenho lá de encontro a e ao encontro de. Muita gente usa como se fossem iguais e não são. Então, vejam que de encontro a tem o sentido de pensar do mesmo modo ou vir na mesma direção. Por exemplo, nessa frase: quando avistei Mário, fui ao encontro dele, ou seja, ao encontro de alguém. Aproximar-se, ser favorável, ou seja, ir no mesmo sentido. Agora, quando eu digo encontro quer dizer que estou indo de encontro, né? Vou no sentido oposto. Então, ali naquela aula, minhas ideias foram de encontro às minhas colegas, ou seja, foram contrárias às ideias da minha colega, quer dizer que são ideias diferentes. Então, a primeira indica que vão no mesmo sentido e a segunda indica que são ideias opostas. Então, tomem bastante cuidado com o uso dessas duas expressões. Aí nós temos, lá na página 93, o último conteúdo desta unidade, que é a acentuação de ditongos abertos e hiatos. Então, quando é que nós acentuamos os ditongos abertos e os hiatos? Primeiro, vale lembrar o que são ditongos e hiatos. Quando eu falo em ditongo aberto e hiato, estou falando de encontros vocálicos. No português, nós temos três classificações dos encontros vocálicos. Primeiro, ditongo, quando nós temos duas vogais na mesma sílaba. Por exemplo, na palavra chapéu, eu tenho lá o chá e o pel. Tem o e e o u que ficaram nas mesmas sílabas. Então, eu tenho aqui um ditongo aberto, né? Um ditongo porque tem duas vogais juntas na mesma sílaba. Tritongo é quando nós temos três vogais na mesma sílaba, três sons vocálicos na mesma sílaba. Igual aqui, ó, iguais, iguais. Tem o som do U, do A e do I, são três vogais juntas. É importante lembrar que o U tem que ter som. Se o U não tiver som, não vale. Então tem que ser três sons vocálicos juntos. E o hiato é quando nós temos duas vogais seguidas na palavra, mas quando nós fazemos a separação de sílabas, elas ficam em sílabas diferentes. E o hiato é um hiato. Por quê? Quando a gente olha a palavra hiato, tem ó, o i e o a seguidos. Quando a gente faz a separação, ficam em sílabas diferentes. Então, o hiato quando tem duas vogais que se separam na hora da divisão. Certo? Então, esses são os três tipos de encontros vocálicos que nós temos no português. E vale lembrar que alguns são acentuados, como aconteceu ali com o chapéu, que é um ditongo aberto. Então, quando que nós vamos acentuar o ditongo aberto? É isso que nós vamos ver agora. Vocês vão encontrar ali na página 93, no primeiro exercício, essa tirinha do Chachado, que ele está assistindo uma notícia na TV. Então lá, chuva destrói telhado da escola, causa desabamento de um barraco e inunda uma rua inteira. A chuva chegou espalhando destruição e caos. Aí ele pensa, às vezes a cidade grande é uma péssima influência. Até a coitada da chuva fica violenta quando vai para lá. Então, ele está comparando, né, o fato da chuva ter sido violenta, ter sido forte, com o fato dela ter ido para a cidade grande. Ele acha que a cidade grande é violenta e deixa todo mundo violento, inclusive a chuva. Mas aqui, né, vocês vão perceber, né, vamos lá para que vocês façam esse exercício de interpretação, falando do verbo, né, que tempo verbal esses verbos aparecem, por quê? Notícia tem a ideia da atualidade. Então, como é um fato atual, é normal nós usarmos qual tempo verbal? Passado, futuro ou presente? Para aproximar o leitor ou o espectador daquilo que aconteceu recentemente. Então, quero que vocês façam, depois nós vamos conversar sobre este exercício também.
Aí, nós temos ali na questão 3, né? Na frase chuva destrói telhado da escola, identifique o termo que apresenta o encontro vocálico e classifique como hiato, ditongo, tritongo. Em seguida, classifique a palavra contra a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Então, aqui nós temos que a palavra que tem encontro vocálico é destrói. Até já coloquei aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. E na palavra destrói, nós temos o O e o I. Quando fazemos a separação de sílaba, o O e o I permanecem juntos, não se separam. Então, se tem duas vogais juntas, nós temos um ditongo. Então, classifica-se como um ditongo. E a sílaba tônica é a última, né? Então, no português, a sílaba tônica pode ser a última, penúltima ou antepenúltima. Quando é a última, nós chamamos de oxítona. Quando é a penúltima, chamamos de paroxítona. Quando é a antepenúltima, chamamos de proparoxítona. Então, no caso aqui, ó, é destrói, é o oi, é a última sílaba, então é uma oxítona. Agora vamos ver os outros exemplos aqui na 4. Ó. Corrói, constrói, herói, chapéu, ilhéu. Né? Essas palavras são parecidas com destrói, não são? São. Não só porque terminam em oi, as três primeiras, mas porque a sílaba tônica é a última. E todas elas apresentam o quê? Um ditongo na última sílaba. São todas oxítonas terminadas em ditongos. Então, quando nós temos oxítonas, né, que é a última sílaba mais forte, terminada em ditongo, em duas vogais, com esse som aberto, elas serão acentuadas. Então, quando termina em oi, el ou ei, né? É o que diz aqui na página 94. Então, na língua portuguesa, são acentuadas graficamente as palavras oxítonas, né, terminadas em ditongos com pronúncias abertas. És, el ou els, oi ou ois. Né? Por exemplo, lençóis, caracóis, carretéis, tonéis, anéis, papéis e troféus. Essa é uma das regras de acentuação das palavras no português. Então, oxítonas, na última sílaba, terminada em ditongo aberto, acentua-se, ok? Aí nós temos aqui uma anedota e vamos ver outra regra de acentuação. A anedota é uma piada. Então lá, o menino está comendo o sanduíche, a irmãzinha dele se aproxima e diz, me dá uma dentada. E o menino, você está me achando com cara de cachorro? Né? Então ele achou que ela queria que ele desse uma dentada nela, não que desse um pedaço do sanduíche. Né? Então ele não entendeu ali a ideia da frase dela, me dá uma dentada. Foi uma frase ambígua, como a gente já viu. Né? Então, circula na anedota uma palavra que apresenta o encontro vocálico. Lá no começo, a palavra que tem encontro vocálico é sanduíche. Ó. Sanduíche tem o U e o I juntos. Então, já separei aqui. Essa palavra classifica-se como hiato, tritongo, ditongo ou tritongo. Por quê? Vamos ver. Sanduíche tem o U e o I. Quando eu faço separação, vai ficar ó, san, du, i, che. O U ficou numa sílaba e o I ficou na outra. Então, quando elas se separam, né, duas vogais que se separam, nós chamamos de hiato. Então, aqui nós temos um hiato. O mesmo acontece ó, em saúde. Saúde tem o A e o U juntos. Quando faz a separação, vai ficar o A numa sílaba e o U em outra. Então, é hiato. Então, quando nós acentuamos estes hiatos, pode ver que os dois receberam acento, tanto o I que ficou sozinho ali, quanto o U. Então, vamos ver a regra de acentuação. Segundo as regras de acentuação, quando as vogais I e U, né, nos hiatos forem tônicas e estiverem sozinhas em uma sílaba, ou junto com um S aqui, se tivesse um S junto com o I, ou com o U, ainda valeria, elas devem ser acentuadas graficamente. Por exemplo, caído, ó, o I está sozinho, viúva separou do I e o U ficou sozinho, saída, o I ficou sozinho, graúdo, o A e o U se separaram, o U ficou sozinho, país, ó, o A ficou numa sílaba, o I ficou na outra, com S. Então, ainda vale. Piauí, ó, pi, ao, i. Aqui o I ficou sozinho, o U ficou sozinho, aí o I ficou sozinho. Então, sempre que o I ou o U ficarem sozinhos, né, forem em um hiato, né, se separarem da outra vogal, ficando sozinho ou com um S, nós iremos acentuá-los se eles tiverem um som forte. Né? Mas tem uma exceção. Essa regra não deve ser aplicada em hiatos seguidos de H, igual rainha. O I está sozinho, mas tem um NH depois, então
não acentua. Bainha, mesma coisa, o I está sozinho, está no hiato, mas tem o NH, então não se acentua. Unha, o U ficou sozinho, tem o NH depois, não se acentua. E também não acentuamos, né, os casos em que as vogais formam sílabas com as consoantes, ou seja, quando tem o I e o U junto, né, com um R, um L, um M, um N ou um Z. Ao sair, ruim, raiz, ó, tem o Z junto, o M junto com o I, o R junto com o I. Quando tiver qualquer uma dessas consoantes junto com o I ou com o U, que ficou ali separado da outra vogal, nós não acentuamos, é uma exceção. No entanto, se não tiver nenhum desses casos aqui, do R, do L, do M, do N, do Z e do NH, se for igual saúde, que é seguido de D, né? E o U tá sozinho. Sanduíche, o I ficou sozinho, mas tem um CH, o CH não importa. Então eu vou acentuar o I e o U, que são tônicos e estão em hiato, estão separados das outras letras ali no encontro vocálico. Tá? Então, isso que a gente tem que analisar. É um caso bem específico. Muitas vezes a gente vê a palavra, vê que tem acento, mas não sabe o porquê. É porque estão em hiato e são tônicos, né? E não tem, né, nenhum desses contextos aqui que não permitiriam a acentuação, certo? Então, só para relembrar, esse conteúdo vocês já devem ter visto em algum momento, mas vale relembrá-lo, ok? Então, eu quero que vocês façam os exercícios da página 94, 95 e 96. Lá no finalzinho do 96 tem este para lembrar que é todo o conteúdo que nós vimos nesta unidade. Façam os exercícios, leiam este quadro e na próxima aula online nós iremos conversar sobre isso também. Ok? Então, por enquanto é isso. Anotem as dúvidas e me perguntem na próxima aula. Tchau, tchau!